E vamos agora, graças a Deus, para a nossa última videoaula, né? A mais importante. Depois de todos esses conceitos, dessa enxurrada de definições, nós vamos entender o sistema atual. Vamos só relembrar, então, que o sistema, até alguns anos atrás, mais utilizado eram os 5 reinos de Whittaker, né? Que ele, então, incluía o reino Monera, onde estavam todos os procariotos, né? Bactérias e cianobactérias. Os prototistas ou protistas, que incluíam as algas e os protozoários, o fungi, as plantas e os animais, ok? Então, esses são os 5 reinos de Wither. E aí, esse cara simpático que morreu agora em 2012, agora é pouco, né? Tempo. Há 8 anos atrás, ele propôs, em 1977, a divisão não mais em 5 reinos, mas a divisão em 3 domínios, tá? Lembra que eu falei lá na primeira videoaula, assim, ó, esse domínio aqui a gente vai ver mais para frente, esquece eles. Isso mesmo. Para classificar, veja que é uma classificação totalmente nova, totalmente diferente, que eu tenho certeza que a grande maioria nunca ouviu falar, né? Mas que hoje a gente só utiliza ela, né? Então, não existiria mais os 5 reinos, existiriam os 3 domínios. E essa nova classificação, ela foi baseada na comparação de moléculas de RNA ribossômico, que é uma molécula genética que surge a partir do DNA, tá bom? Não precisa agora entender o que é RNA ribossômico, tá? Então, eu quero que vocês agora saibam de, primeiro, entender essa árvore filogenética aqui, tá? E depois de comparar com os 5 reinos. Então, nós temos um ancestral aqui, que é a primeira célula, tá? Esse grupo, primeiro, teria dado origem a esse ramo roxo, que ele chamou de bactéria, tá? Vejam que dentro desse ramo tem as cianobactérias, ok? Que seriam as bactérias normais. Por que normais? Porque aí um grupo, então, teria dado origem, surge um outro ancestral aqui, que deu origem a um segundo grupo que chama de Archaea, ou Archaea, ou arqueobactérias. Nossa, Ana, qual que é a diferença da arqueobactéria para a bactéria? Alguns tratam de eubactéria, bactérias verdadeiras, né? Como se a outra fosse falsa. Qual que é a diferença desse grupo azul, deixa eu pôr em azul, desse grupo azul, as arqueobactérias, desse grupo roxo, que são as bactérias, as eubactérias. As arqueobactérias são bactérias extremófilas. Nossa, o que é isso? Não me xinga. São bactérias que vivem em ambientes extremos, ambientes altamente salinos, com grandes quantidades de sal, grandes quantidades de metano, vivem em vulcões com altas temperaturas. Então, ele separou as bactérias que vivem em ambientes com temperaturas agradáveis, ambientes normais, das bactérias extremófilas, que vivem somente em ambientes extremos. Mas as duas, tanto a bactéria quanto a arqueobactéria, são procariotos. Então, olha só, lá, primeira diferença. Lá no reino de Whittaker, eu tinha o reino Monera. Ok? O reino Monera englobava todos os procariotos. Aqui no domínio, os procariotos foram divididos em 2 domínios, as eubactérias e as arqueobactérias. Então, o reino Monera foi dividido em 2 domínios, das bactérias extremófilas e das bactérias não extremófilas. Tá? Essa é a primeira diferença. Então, o reino Monera foi dividido. Estavam mais 4 reinos, né? O protista, o fungi, o animal e plantae. Esses 4 são eucariotos. E esses 4 reinos foram dentro de um único domínio, que é o Eucária. O Eucária é
dos eucariotos. Vamos achar os 4 reinos? Animal, fungo, planta. 3. 1, 2, 3. Falta o quarto, que é o protista. Cadê o protista? Ele deixa de existir. O protista é cada um desses ramos aqui. Observem que o protista não forma um grupo monofilético. O que é o grupo monofilético? Que compartilha um ancestral comum exclusivo. O ancestral do protista também é do animal, do fungo e da planta. Então, para o use, o reino protista deixa de existir. Então, vamos lá. Diferenças. De 5 reinos, passou para 3 domínios, tá? Desses 3 domínios, 2 domínios são procariotos, ou seja, o reino Monera foi dividido em 2, das bactérias de ambientes extremos e das bactérias sem ambientes extremos, ok? E os outros 4 reinos foram colocados no domínio Eucária, sendo que desses 4 reinos, o protista deixa de existir porque não forma um grupo monofilético. E aqui está o resuminho para vocês. Eu tirei aqui minha cara, né, para não confundir, porque não tinha espaço. Vamos lá. O que o USE viu, né? Então, seus dados evidenciaram que os eucariontes são muito mais próximos entre si, mas que os procariontes formam 2 grupos distintos. Isso é muito importante, eu até esqueci de falar lá. Se vocês observarem, forma isso daqui, ó. As eubactérias, as arqueas e os eucariotos. Então, os procariotos formam 2 grupos distintos. E o que é mais doido? O mais doido é que nós, eucariotos, estamos muito mais próximos evolutivamente das bactérias de ambientes extremos. Nós compartilhamos um ancestral mais recente com as arqueobactérias do que com as eubactérias. Então, nós estamos mais próximos evolutivamente das bactérias de ambiente extremo do que das outras, tá? Estabeleceu o uso uma categoria superior a reino, que são os domínios, então ele é mais amplo que os reinos, tá? Ele considerou todos os eucariontes dentro dos eucárias, tá? E os procariotos, ele dividiu em arqueo e bactéria, ok? O reino Monera, então, deixa de existir porque ele não é monofilético, ele não tem um ancestral exclusivo, porque os eucariotos também compartilham esse ancestral, tá? E dentro de eucária, há enorme diversificação dos seres vivos que não cabe mais nos tradicionais reinos. E aí o reino protista também deixa de existir, porque não é monofilético. E aqui nós temos uma classificação dos eucária, tá? Dentro dos eucárias, que é uma classificação super nova, que é da Sandra Baldaf, ela está viva até hoje, ela é de 1938. Ela fez essa classificação em 2008, que é a nova classificação dos eucariotos. Então, aqui nós estamos falando do domínio eucária, tá? E aí, vamos só achar os grupos, né? As plantas, agora elas passam a ser chamadas de arqueplastida. Nós vamos ver isso lá quando for plantas, ok? Nós estamos vendo aqui os fungos, olha aqui, os fungos, os animais, que eles compartilham um ancestral, os fungos e os animais estão bem próximos, tá? Todo o resto que vocês estão vendo são os protistas que deixam de existir. Olha que interessante. Então, aqui seria o reino animal, aqui seria o reino fungi, aqui o reino plantae, e tudo que vocês estão vendo de colorido seria o reino protista, que não deixa de existir, ok? E nós vamos ver isso tudo quando a gente for estudar grupo por grupo, ok? Depois de tudo isso, o que a gente pode, então, concluir, né? Novas metodologias de estudo relacionadas ao uso da biologia molecular, uso de DNA e RNA e da microscopia, têm revelado um universo enorme de seres vivos, cada vez mais difíceis de serem encaixados num sistema rígido de classificação. O sistema de Linneu, de Whittaker, era muito rígido, né? Colocar esses animais em caixinhas, e esses
animais. Esses seres vivos, eu falo animal, né, gente? Mas esses seres vivos, eles não são caixinhas para serem organizados assim, em caixinhas tão rígidas, tá? Isso explica as diferentes propostas de classificação na tentativa de acomodar todos os organismos conhecidos e permitir prever onde novos organismos que começam a ser descritos possam ser encaixados. Lembrando que a gente não conhece, não tem conhecimento da maioria dos seres vivos até hoje, tá? A gente não conhece, principalmente no fundo do mar, ok? Então, essa sistemática ela é extremamente dinâmica. Eu trouxe para vocês o que é mais atual, o que mais está se usando hoje. E é muito importante, então, que vocês entendam essa dinâmica, né? Que a sistemática, ela não é fixa, né? Determinista. E aqui, as questões. Gente, é muito importante que vocês façam as questões. Se vocês não conseguirem fazer, que vocês tirem a dúvida no Teams, pelo WhatsApp, tá bom? Então, pode parar o vídeo aí para tentar fazer. Essa daqui é muito legal, da FUVEST, né? Considerando os grandes grupos de organismos vivos no planeta, bactéria, protista, fungo, animal e planta, em quantos deles existem seres clorofilados e fotossintetizantes? Ok? Com clorofilado significa com clorofila, tá? Que é o pigmento. Não significa que tem o cloroplasto. Cloroplasto é organela, né? Então, aqui ele quer saber se você sabe que bactéria, por exemplo, é procarioto, né? Então, por exemplo, tem bactéria que tem clorofila, mas não tem cloroplasto. Por que não tem cloroplasto? Porque ela é procariota, não tem organela. Então, aqui tem bactéria com clorofila, é fotossintetizante, tá? Protista tem as algas. Então, nós temos algas que têm clorofila, tem cloroplasto, porque já é eucarioto, né? E nós temos as plantas. Então, quantos deles? C3, tá? Fungo não tem, porque é heterótrofo, né? Não fabrica seu próprio alimento, nem os animais. Então, vejam que perguntinha capciosa, né? Aqui foi eu que fiz, elaborei essa questão, muito importante vocês tentarem responder. E essa também eu que elaborei, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa eu estou à disposição. Um beijo, até a próxima. Lembro que a gente até agora não falou de vírus, porque vírus não é ser vivo.